Salve geral a todos, bem-vindos ao segundo episódio do nosso programa Sem Nome, que agora tem nome. O nome do nosso programa Sem Nome é Batida Sem Nome. Estamos aqui no nosso segundo episódio de sempre e o último desse ano, que é, como vocês sabem, sobre nada mais nada menos que o disco Beats e Rimas Volume 1, do grande Munhoz, a.k.a. Professor Hemistério, do ano de 2025. Sou o Diogo, tô aqui com meu mano Rafa. Salve. Calma aí, mano, você falou 2025? Falei 2025? O álbum saiu no futuro. Eu tenho a impressão que você falou 2025. Não, calma. Porra, eu não sei. 2005. Eu falei mesmo? É isso? É, 2005. Tá. 2005. Bem, bom, depois que a gente gravar tudo, a gente vai descobrir se eu falei 2005 ou 2025. Nunca se sabe, às vezes esse episódio Vambora. vai inspirar o Munhoz a produzir o Beats e Rimas Volume 2, saindo em 2025. Porra, isso seria foda, hein? Munhoz. Munhoz, essa é a deixa, hein? Essa é a deixa. Pô, inclusive, quiser me chamar aí pra... Exato, tamo aí. Não sei o que eu faria, porque eu só sei fazer beat, eu não sei rimar, mas se quiser me chamar aí... Tamo aí. A gente faz a divulga em primeira mão aqui no Batida Sem Nome. Não, mas falando sério... Porra, seria uma honra. A gente vai falar do Beats e Rimas Volume 1, disco do Munhoz, que é acreditado como Munhoz e Professor Hemistério, né? Prof. Hemistério, mas são os dois vulgos do próprio Munhoz. E fala aí pra gente, Diogo, o Munhoz vem de onde? Contextualiza um pouquinho ele pra quem pode estar ouvindo e não flagra o trampo do cara. O Munhoz é um produtor e MC paulistano e... Até voltando um pouco pro episódio passado do Parte 1, a gente falou do Rima Rara, que era essa agremiação, esse coletivo de rappers aqui de São Paulo, do começo do chamado underground, da cena chamada independente. E a comparação mais próxima que eu consigo pensar é que era tipo que o Quinto Andar no Rio era o Rima Rara aqui em São Paulo. Em outra proporção, o modus operandi não era exatamente o mesmo, mas tinha, em linhas gerais, esse modus operandi de juntar gente, tanto filiados oficiais, entre aspas, quanto os caras que estavam só lá orbitando e trabalhando junto. E é a mentalidade de crew, o Munhoz, né? Que já vem aí, sim, até do breakdancing, exato, e que enfim, era muito popular essa... Eu argumentaria, mas eu argumentaria, e aí a gente pode entrar nisso mais pra frente, que der um papo um pouco mais além, mas eu argumentaria que nos anos 2000, isso não só aqui, mas também lá fora, o jeito que as crews, que essas bancas funcionavam, já não é o mesmo dos anos 80, 90. Sabe, eu tenho essa impressão. E isso se deve justamente ao fato do nascimento do chamado rap indie, rap underground, né? Mas tá, isso a gente pode ficar mais pra frente. Mas, enfim, o Munhoz, salvo engano, ele foi um dos membros fundadores do Rima Rara, que em seu núcleo continha ali o Missouri-Sana, que era o Parte 1 Secreto Suissac, tinha o Ascendência Mista, que era o grupo do Munhoz com o Venom e o Zorak, que fizeram um disco só, que é o Produto Mental Faturado, que é um dos meus discos favoritos, acho que não só de rap, não só de música brasileira, mas de tudo da história, um disco realmente incrível. Também tinha os caras do Elo da Corrente, o Kamal eventualmente se juntou, se eu não me engano, o Espião e o Doença, né, do Rua de Baixo, enfim, e mais um pessoal que, como eu falei, orbitava ali. E o Munhoz, ele já vinha da música, nos anos 90 ele já mexia com música, ele tocava, ele... Tem uma entrevista com os três... A única entrevista com os caras do Ascendência Mista que existe até onde eu sei, que é de 2015 ou 2016, se eu não me engano, foi feita pelo Raplogia, né, o portal Raplogia. Quem entrevistou foi um conhecido meu, Marcola, inclusive salve Marcola, se estiver ouvindo isso, tamo junto. E eles explicam que nos anos 90... O Munhoz era mais amigo do Venom, né? E eles tocavam metal, eles mexiam com metal. Eventualmente eles foram indo pro lado mais do groove da coisa, do lado um pouco mais pro funk ali. E eventualmente caíram no rap. E eles conheceram o Zorak já numa coletânea informal que foi feita ali. E eles acabaram se juntando com o Zorak, que era artista solo na época, e gravaram uma música os três juntos, e daí saiu o grupo Ascendência Mista. Que tem esse disco, Produto Mental Faturado, e mais umas músicas soltas por aí. Um disco que eu imagino que a gente vai falar sobre em algum episódio mais pra frente. Possivelmente. É um disco que merece muito ser falado, é um disco que... É isso, eu não vou ficar falando muito agora porque não é sobre ele o episódio, mas eu acho realmente incrível, é um disco fascinante.
Enfim, aí o Munhoz, trabalhando ali no começo dos anos 2000, ele tem 3 discos com o nome dele, que é o Produto Metal Faturado, que é esse com uma ascendência mista, é o Beats e Rimas Volume 1, que é como Professor Mistério e Munhoz também, que é esse que a gente vai falar hoje, que é um disco de produtor, por isso que ele tá fora da curva da maioria das produções dele. E o Munhoz ele também foi do Contrafluxo, né? Que era o grupo que tinha o Oji, tinha o Mascote. Eu nunca lembro o nome de todos os integrantes do Contrafluxo, mas foi um grupo também muito relevante nessa época. Lançou um pessoal famoso, principalmente o Oji, né? Que hoje em dia é de longe o mais conhecido desses. Mas o Munhoz ele participou do Superação, que é aquele disco duplo grandão de, sei lá, tipo, quase 2 horas do Contrafluxo. Tem outro disco do Contrafluxo, mas esse é de antes do Munhoz entrar. Enfim, esses são os 3 discos que ele assina, os 3 excelentes, na minha opinião. E mais uma série de produções ao longo dos anos, até relativamente recentemente, tinha coisas saindo com beats dele, beats antigos. Não me lembro agora de cor, eu vou procurar pra gente botar na descrição do podcast, aí, do nosso programa. E o Munhoz é isso, ele participou, foi muito relevante no underground, ainda é indiretamente até hoje. Eventualmente ele meio que largou, né? Ele saiu do rap, parou de se envolver, parou de participar, parou de produzir. Por decisão pessoal dele, a gente pode falar disso mais pra frente, isso também ele fala um pouco disso nessa entrevista com o Marcola pro Rapologia. Enfim, o background é esse, e ele é um nome que eu considero importante e subapreciado, né, subestimado dentro desse primeiro momento do rap underground paulistano, e brasileiro, por extrapolação, mas em São Paulo esse cara me parece que ele foi muito, muito relevante mesmo, sim, sabe? É interessante. Enfim, você é falar que no background dele ele vem de fazer metal, foi isso que você comentou, né? Você sabe, ele não sei se ele chegou a gravar alguma coisa. Ele toca alguma coisa, provavelmente, né? Ele é instrumentista, eu vou chutar. Eu acho que ele mexia com guitarra, acho que ele toca guitarra. Mas eu realmente não sei. De qualquer forma, eu acho que eles nunca gravaram nada, ele e o Venom no metal. Mas é um caminho bem clássico. Sim. Essa pipeline do metal pro rap e vice-versa, né? Sim. Anos 90 tava estouradíssimo, né? Aqui no Brasil tinha o quê? Tinha o Pavilhão 9, nada menos, né? Que fazia um rapcore de grande qualidade. Lá fora já tinha o Body Count, já fazia muito tempo, o Cypress Hill, enfim, por aí vai. Nos anos 90, muitas pessoas se esquecem, ou talvez pessoas mais novas não tenham essa noção, de que a linha entre o rap e o rock, em uma questão estética, sônica, foi um pouquinho assim, né? Não foi tão dividida quanto parece ser. Existia uma época em que atos transitavam entre os dois gêneros de uma maneira relativamente fluida. Como você falou, um Cypress Hill, isso mas até tava na moda. Um Rage Against the Machine, quase, né? Pô, é daí que surge o nosso Planet Hemp. Você tem o D2 falando que ele vai pra rima porque ele não sabia cantar, mas ele queria fazer rock. E aí eles acabam fazendo rap. Exatamente. Porque não tinha essa distinção tão absurda entre um e outro, né? Mas o que eu acho interessante de você falar que o Munhoz vem de um grupo de metal, enfim, seja lá qual for, é porque eu acho que esse disco, Beats e Rimas, volume 1, ele, por mais que ele tenha esse nome e seja uma coisa muito rap, né? Tipo um rap assim, bem hip hop, honrando suas origens, ele tem, parece que uma mentalidade, quase, ele é feito por alguém, tipo, muito mais musicista, ao meu ver. Não que produtores não sejam, isso é um jeito ruim de colocar. Produtores de hip hop são, mas, sei lá, parece que ele tem um approach que você não vê sempre nesses discos. Muitas vezes os discos de produtor são um pouquinho mais engessados, né? E esse não, ele é muito fluido. Assim como do parte 1 que a gente falou no mês passado. Pô, esse daí, ele realmente, assim, parece que alguém... que um produtor tá montando esse disco como um líder de banda, produz arranjos pra sua banda, assim, pro seu grupo de jazz, uma coisa assim, ou de metal. Então, porra, isso é muito foda. Total. Você me falou aquele dia que a gente conversou um pouco sobre o disco, aquela conversa preliminar, o quanto te remeteu a um ethos do jazz, né? Principalmente, mas não somente, mas principalmente nos interlúdios instrumentais, que são dos pontos altos do disco, na minha opinião. São uma característica muito definidora do que é a experiência Beats e Rimas Volume 1 pra mim.
E o Munhoz, ele tem essa... No disco do Ascendência, dá pra ver isso. Acho que a maioria dos instrumentais do Ascendência foi ele que produziu. Não tem os créditos no disco, nem nada, mas... se eu não me engano, eu lembro de ver nessa entrevista com o Marcola, pro Rapologia, ele contando disso, que ele fez ele mexia mais com o MPC na época, do que os outros caras. E tem uns beats que são progressivos, assim, quase. Tipo, é realmente quase uns ópera rap. Ele faz umas coisas inesperadas, umas coisas muito criativas que na época, 2001, acho que aqui no Brasil quase ninguém fazia, que eu saiba. Provavelmente tinha muita gente que fazia, eu tô sendo bobo porque eu só não conheço, mas me parece muito originais, sabe? É interessante, né, que nos momentos, geralmente nesses álbuns de produtor, e mais pra frente nessa conversa a gente vai entrar um pouquinho mais na história desses discos, ou pelo menos tentar traçar um pouquinho dessa cronologia, assim, só pela diversão de fazer isso também. Mas, geralmente, o que é comum você tem o cara, ele pega os melhores MCs com os quais ele tem contatos, MCs que ele mais gosta, mais admira, e aí, quando ele vai botar uma faixa, um interlúdio instrumental, ou uma faixa instrumental, ele vai fazer um flex da sua habilidade de produção. Tipo, geralmente ele mete uma beatzona pra mostrar, tipo, olha só, agora que você não tá prestando atenção em alguém rimando, presta atenção como eu produzo bem. E parece que a preocupação do Munhoz é outra. Nos momentos que não tem ninguém rimando, parece que ele se sente livre pra pirar nesses experimentos, com jazz, com loop, uma coisa que, como eu falei até no nosso papo, me lembra um DJ Shadow, mas é muito mais... Eu acho que muito mais fluido até, e tem uma autenticidade maior, é difícil você dizer... Porque o DJ Shadow também lembra muitas outras coisas, né? E o DJ Shadow tem a coisa do sample muito generoso, né? Aí às vezes você pensa mais na música que ele tá sampleando do que na música que ele está fazendo. Mas o Munhoz, pô, é incrível, assim, os arranjos que ele faz. O jeito que o DJ Shadow e o Munhoz lidam com o sample tem algo de essencialmente diferente, eu diria, mas tem muita coisa em comum, principalmente na parte mais aparente pra gente. Então esse negócio de, às vezes, deixar o sample rolar tranquilão ali, livre, free, e às vezes manipular o sample de um jeito que é quase sobre-humano, sobrenatural, o jeito que o cara consegue extrair e criar a partir de um sample que às vezes é curto, é uma coisa banal, não é nada demais. Isso eles têm em comum bastante. Então tem uns beats do Beats Rimas Volume 1, por exemplo. Bom, já vou queimar a largada aqui e vou dizer que o beat de Durango no Rolê não é só uma das melhores coisas que eu já ouvi o Munhoz fazer, mas assim, rap nacional e internacional, foda-se, eu consigo pensar em poucos beats que se comparam a esse, que passam esse. Que puta que pariu, que beat. Sim. Simplesmente, é insano. Pra mim não sei, posso estar sendo exagerado aqui, eu sou meio emocionado mesmo, você sabe disso, mas esse beat nossa, simplesmente perfeito. Podia ser umas rimas horrendas, que eu ainda assim eu ia adorar essa música. E as rimas não são horrendas, as rimas são ótimas também. Tem um storytelling muito legal, tem uma coisa dramática muito legal nessa Criolo, música. Não é? E com quem que não é o Criolo. Não, né? É outro. É outro Criolo, aparentemente é um cara que... Então, eu não sei, eu nunca lembro de ir atrás disso, de pesquisar. Eu devia ter visto isso, mas esqueci. É um outro cara que assinava como Criolo nessa época. Se ouve a música... porque nessa época o Criolo também assinava como Criolo doido, né? Como Criolo doido, exato. Então, acho... Eu não sei quem que é, talvez fosse eu realmente nunca vi esse cara em lugar nenhum, e não é como se fosse um nome muito fácil de pesquisar, porque você pesquisa Criolo Rapper... Quem que vai aparecer, né? Então, é meio difícil até e esse disco... Se alguém estiver ouvindo aí souber, deixa nos comentários. É importante dizer também que esse disco, você não acha quase informação sobre ele, né? É importante falar que o Beats e Rimas Volume 1, ele é muito mal, assim... registrado na internet, como muitas coisas da cena do hip hop underground brasileiro do início dos anos 2000, final dos anos 90. Não existe registro além de uns blogspots que a gente dá sorte de estarem ativos até hoje. A maioria tá tudo fora do ar já, né? A era dos blogs, que foi formativa pra mim, a era dos blogs de rap nacional, e pra você também, eu imagino. Sim. Já se acabou e os últimos estertores estão aí.
Inclusive, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas esses dias eu comecei a trocar ideia no Soulseek com o cara do Comunidade Rap Download. Ele pediu pra ele mandar umas coisas lá. Anderson. O Vicente. Salve Vicente, inclusive. Não, o Vicente. Inclusive, salve Vicente aí, tamo junto, salvou demais. Mas é isso, Comunidade Rap Download durou bastante ainda, né? Até, sei lá, 2 anos atrás eu ainda entrava lá pegar umas coisas, mas também já era. Eu ia falar, né? Tem gente que não deve isso saber que, pô, o RND, o Rap Nacional Download, era um blog de download de rap. Apesar de deixar bem claro no nome, né? Claro, não, mas eu imagino que, né, até o motivo deles terem meio que dado um rebranding como RND é pra sair desse nome super blog, né? E dar uma coisa um pouco mais palatável pra uma plataforma midiática, né? Outro que também foi pro caralho e que era... Desculpa, não sei se pode falar tanto palavrão assim que eu tô falando, mas... Quem liga, tomar... Outro que também foi lá pra aquele lugar foi o... E aí que eu acho que é uma perda assim, equivalente a queima da Biblioteca de Alexandria, foi o MySpace, né? Que tinha muita coisa, inclusive dos caras do Ascendência, dos caras do Rimahara. Tinha umas demos que só estavam lá, que eles só botavam lá, registro de show às vezes, coisa ao vivo. Foi tudo pro buraco. As pessoas hoje em dia não têm noção como o MySpace e o Orkut influenciaram a cena do hip hop brasileiro atualmente, assim. Tinham comunidades Orkut que eram basicamente ali o teu gatekeeping, assim, eram como ele fala, os fazedores de gosto, de opinião, estavam todos ali. E esse era o caminho que você trilhava em, sei lá, 2008, 2010, qualquer coisa assim. Exato. O rap se adaptou, o rap independente brasileiro se adaptou à internet, ali aos trancos e barrancos, mal e mal, mas se adaptou. E isso foi fundamental até que veio o streaming, né? O streaming que interrompeu isso, né? A net 2.0. Sim. Mas enfim, estamos viajando aqui um pouco demais. Justo. Vamos... Voltar aí e centrar. Então, o que você achou do disco, cara? Tá. Cara... Porque eu conheci porque, pra quem não lembra, esse foi uma das minhas escolhas, porque a gente tem esse esquema de escolher os discos por sorteio, cada um de nós nomeia 3 discos, e aí a gente sorteia no final de cada episódio, e esse foi um dos que eu tinha escolhido. Então é um disco que eu conheço muito bem, escuto ele direto há vários anos, mas aí o Rafa foi a primeira vez que ele ouviu, foi agora, né? Foi. Então, eu sinto que eu já tinha escutado... antes, grande parte, né? Eu falei pra você, é um desses discos quando você falou o nome, não, pô, Munhoz, Beats e Rimas, volume 1, eu falei, porra, que disco é esse do Munhoz, tá ligado? Daí eu fui olhar a tracklist, e até a tracklist, não, tem uma galera que eu flagro, não, Munhoz, eu tô ligado, mas quando eu fui escutar, eu tava tipo, cara, eu conheço metade dessas músicas, assim, sei lá, da galera botar em rolê, de tocar, de simplesmente ser uma dessas pessoas que ficam navegando recomendados do YouTube, de rap antigo, principalmente aqueles uploads que alguém botou, tipo, uma imagem muito tosca, e aí tem, tipo... a música ali, você, nossa, tem essa música, olha esse título. E aí eu já tinha ouvido grande parte dessas músicas, e muitas eu fui lembrado. Inclusive muitas das músicas que estão aqui estão em outros projetos. Então tem a Bicho de 10 Cabeças, que é a clássica, que é a posse cut do Rimahara, que saiu depois que saiu antes no disco do Rua de Baixo. Sim. E tem um remix escondido no Beats e Rimas. Tem o Rio é Coisa de Cinema do Shaolin, que a versão original, a primeira versão, tá no Beats e Rimas. Aí depois o Shaolin botou uma outra mix no Ruas Vazias. Ele regrava, e por aí vai. Né? Tem outras também, eu esqueci agora. Mas a versão original que ele faz ali, como é que ele fala? No Caldeirão do Munhoz, Caldeirão da Bruxa. Que tá no Beats e Rimas. Não, e assim, falando das então, tracks sim, rimadas, eu também já tinha ouvido antes. Essa já é uma das melhores, eu sei que você também concorda. O Rio é Coisa de Cinema demais, é muito bom. Essa é o Shaolin em sua melhor Exatamente, forma, é a era de ouro do Shaolin, né? É a era ali que ele tá... Sim. Pô, 2005, o Quinto Andar tá lançando Piratão, eu acredito que em 2005. Então é a era que o Quinto Andar tá acabando, se eu não me engano. E que é a era de ouro, que o Shaolin vai fazer Ruas Vazias, vai gravar e fazer os melhores sons dele. Outro que eu gosto, um cut que eu gosto bastante, que eu sei que você... não é tão fã, é o cut da Lourdes da Luz. Qual que é o nome da faixa? Trilhos, é isso?
Trilhos. Essa é uma faixa que eu não sou tão familiarizado com o som dela. Assim, eu sou, claro, por feats aqui e ali, já ouvi músicas, mas eu mesmo nunca fui muito atrás, nunca tive o meu momento com a música da Lourdes da Luz, e fiquei, assim, tipo, porra, tem umas linhas nesse som aí que são maravilhosas. Então, assim. tem. Deixa eu me explicar. Tem umas linhas muito boas aqui e ali. A Lourdes da Luz, ela tem nessa coisa de punchline, de uma metáfora que ela começa aqui, você só vai entender mesmo, tipo, no final do verso. Sim. Ela é boa nisso. Agora, eu tô um pouco mais familiarizado com ela. Não sou nenhum grande especialista, nem nada, mas eu já ouvi praticamente tudo dela, pelo menos algumas vezes. Tem coisas delas que eu ouço bastante, principalmente ela no Mamelo Sound System. Ela solo eu também não ouço tanto assim, mas eu ouço bastante. Não, depois eu fui me tocar realmente que é ela no Mamelo Sound System, né? Sim, que eu curto esse eu sei bastante. que você conhece bem. Eu sou um grande fã do trampo geral do Rodrigo Brandão, aí, pra quem não conhece. Ele é ótimo, vale né? a pena ouvir tudo que ele tá envolvido, assim, na sua maioria, principalmente as coisas de jazz também, né? Outro dessas figuras do hip hop que desdobrou muito pro jazz e pro free jazz, né? Ele tem um trabalho com o Brooks Hill, que tem a Ladybug Mecca, que é do Digable Planet, são pessoas. Enfim, tô viajando aqui já. Mas o que eu ia falar, Lourdes da Luz, tá? Não é que eu acho ruim. Trilhos é um dos beats que eu menos gosto, então o beat contribui pra eu não gostar tanto. O beat de trilhos eu não gosto tanto. E a Lourdes da Luz, ela manda bem, mas é só que assim, eu tô acostumado com umas coisas dela que eu acho que estão acima. Então Sim. Não é que é ruim, mas não sei, tá tipo abaixo da barra abaixo do padrão dela, na minha opinião. Não é ruim, de fato. Tem músicas que eu também não gosto muito nesse disco. E tirando o som do Shaolin, qual é um outro que você gosta bastante? Durango no Rolê, como eu falei, que tem o beat. É isso, só o beat. Eu não consigo nem ter uma visão tão crítica de Durango no Rolê, porque o beat é tão bom, que é o que eu falei, o cara podia estar rimando tipo Insane Clown Posse ali. O cara podia estar rimando igual Guindart 171. Foda-se, eu ia gostar de qualquer jeito. Sim. Sabe? Tem um certo auge nesse disco, assim, um momento alto. Ele é um disco meio desigual a nível de picos de tensão e picos narrativos. Então, assim, eu acho que as primeiras 6 faixas são legais, mas não vai tanto, assim. Ainda tá meio que no aquecimento ali ainda. Aí vem Dominantes, Quem Viver Verá. Dominantes, pra quem não lembra, a gente falou no episódio passado, a gente comentou que é parte 1, Kamal e Rick, né? Rick Fuentes. Que daí já fica muito legal, eu gosto muito dessa faixa. Aí vem o Shaolin, o Rio é Coisa de Cinema. Vemos do Munhoz até o fim, que acho que da solo dele é a que eu mais gosto também. Tem uma com o Medrado, que chama Cada Vez Você Pensa. Essa não me pega tanto assim. Aí vem Durango no Rolê, ápice total. Vem o Passeio Noturno Revisitado, que é uma instrumental de 4 minutos e 25 segundos. Que como você falou, é um move absurdo, é muito foda o cara fazer uma faixa instrumental desse tamanho e botar e foda-se. Não, eu amo o tradicional, pra mim é o primeiro ponto alto, assim, do álbum, que é a faixa 6. Essa é legal, essa é legal, eu acho essa é legal. Um arranjo do caralho, assim, tipo, nossa, já mostra assim, esse disco não vai ser qualquer coisa, porque se o álbum fossem esses cuts rimados e aí umas beats quadradinhas, eu não sei se envelhecia tão bem pra mim musicalmente, sonoramente falando, como ele envelhece, assim. Mas essa ousadia do Munhoz é que compensa, Sim. né? Tipo, a longo prazo. Ajuda a manter a coisa fresca, a coisa, entendeu? Relevante ali. Esses cuts instrumentais, que às vezes até passam meio despercebidos, mas pra mim são fundamentais pra montar o disco. Sim. E você me conhece e sabe que eu sou extremamente chato com estrutura de disco, narrativa do começo ao fim, picos de tensão. E você acha que ele fecha alívio, bem o disco? Porque eu acho que ele dá uma enrolada pro final. Eu concordo, eu devo dizer que é isso. O começo é esse aquecimento, que não é tão empolgante assim, ele podia meter um pouco mais ali, meter a marcha um pouco mais, mas o meio do disco é teatral de bom pra mim, é dramático quase, o pacing ali da parada, pacing, que bosta, né, fica falar em inglês porque... o ritmo. Enfim, o ritmo, né? Aí a partir da faixa 13, que é só o começo do Prisma com o Munhoz, começa a esfriar, mas tá bom ainda. Tem a com Pizza, do
do Galo da Corrente, que é pra mãe dele, que é ótima Eu também. gosto dessa. Eu adoro o Aí instrumental dessa, é maravilhoso também, porque ela lindo, tem uma faixa é meio lindo. parte 1, né? Porque ela rola e ela meio que a rima acaba no meio, né? Ou assim, 2 terços Sim, e ela sim. só vai E deixa o beat flipando, rolando assim, vai ali. endoidando, E aí depois disso aí começa a esfriar e não fica tão legal. A parte eu não gosto mais, tá tudo bem que é um disco longo, tem mais de 1h10, então chega uma hora que meio que, querendo ou não, você fica um pouco esgotado de ouvir, não tem tanto esse problema, mas é um fator, eu não vou dizer que não é. Sim. Mas é a partir da última instrumental, aliás, da penúltima instrumental, que é Amor Perdido, começa a esfriar, mas eu não acho ruim, assim, eu acho que é um pouco enrolado, sim. Podia, tipo, bora aí, tá ligado? Mas não é ruim, é um calm down um pouco prolongado demais, mas não é ruim, né? Não, de nenhuma forma, vale a pena. O remix de Bichos de 10 Cabeças eu acho muito bom também, dá meio que um último respiro, assim, último, opa, né, antes de terminar. E termina com Capoeira, que eu acho que dos instrumentais Termina do com Munhoz, o doutor mal dos alimentado, é abduzido pelos homens invisíveis, não tem uma coisa assim? Que é do Capoeira, É, essa faixa, não é? Na versão que eu tenho, spoilers, também baixada pelo SoulSeek, tem 2 faixas. Tem a Capoeira e aí segue pra uma faixa 21. Doutor mal alimentado é abduzido pelos homens invisíveis. Ah, não, sim, não, é que eu tô com... Puta, eu abri a pasta errada aqui, eu abri a pasta que tá faltando uma das músicas. Nossa, viajei, Não, mas foi mal, isso é um sim, problema realmente. que esse disco sofre, e por esses discos serem mal preservados, é tipo isso, você não consegue ouvir ele no YouTube inteiro, porque tá faltando coisa, porque, sei lá, não tá na ordem, aí você não sabe a ordem. Curiosamente, onde você acha mais informação é lugares tipo Rate Your Music, Discogs, esse tipo de E ainda lugar. assim, mal é mal, né? Não dá pra confiar 100%. Não dá. Mas sim, você tá correto, Realmente não dá pra Enfim. confiar muito bem, não. Eu vi que o Munhoz depois ele foi fazer mix e master, né, de mais trampos. Ele fez daquele álbum do James Ventura, né? Umas coisas assim, James Ventura. Ele trabalhou... Eu acho que ele ainda trabalha, ele ainda mexe com isso ocasionalmente. Hoje em dia, não tenho certeza, posso estar completamente enganado. Eu sei que o Venom, dos 3 do Ascendência, o Venom é o que continua firme na música. O Zorak continua mais ou menos, mas ainda faz algumas coisas. O Munhoz, ele realmente largou, assim, a parte de produzir mesmo, de fazer rap, fazer beat e tal. Ele realmente deixou de lado. Inclusive eu ia trazer isso. Informação que pode estar bem equivocada e errado. Atenção, informação equivocada. No Discogs do Munhoz, ele tá o trampo mais recente dele listado é um trampo de mixagem master, mas que inclui uma coprodução dele com o DJ Soares pra Nath MC. Agora você me pergunta quem é Nath MC? Eu já ouvi esse nome. Eu não sei, mas é de 2022. Seria pouco tempo atrás. E tem uma track com Emicida, que é mixada pelo Munhoz. Daí tem uma track produzida pelo DJ Kaique, mixada pelo Munhoz. E tem o feature do Oji. Ou seja, é a galera dele ali também, né? A galera, assim, não tá tão longe da galera dele. Saiu pela Rocinante, eu acho que eles fizeram um vinil, alguma coisa. A Rocinante foi quem lançou esse último disco do Hermeto Pascoal, que, se eu não me engano, ganhou um Grammy latino pra falecida esposa dele, que inclusive aí quem gosta de jazz vai dar uma ouvida, porque tá maravilhoso. Enfim, só achei curioso trazendo, de novo, é uma informação completamente Discogs. A gente não faz tanta pesquisa assim, o importante não é isso. Mas, quem sabe ele ainda tá aí, né, produzindo, fazendo coisa, pô. Fico curioso pra dar uma ouvida. Ele tá no meio ainda, isso eu sei que ele tá. Não é que ele largou completamente, mas é isso, cara. Isso que tem essa entrevista do Rapologia, que no final, a última pergunta que o Marcola faz e vocês têm planos de fazer alguma coisa, lançar e tal? E o Venom e o Zorak ficam um tempinho falando ali, não, porque a gente quer isso, fazer aquilo, pensamos nisso, tá, não sei o quê. E o último a falar é o Munhoz, ele só solta uma frase. Eu não faço mais rap porque eu não tenho mais nada pra dizer.
Isso, ele fez o que ele tinha que fazer, ele fez o que ele queria fazer, ele falou tudo nesses 3 discos que ele assinou, com essas coproduções, etc e tal, que é uma coisa que eu acho que é um ethos, é um modus operandi que eu acho super respeitável. Sim. Né? Inclusive já dizia o Criolo, não o Criolo do que tá nesse disco, o Criolo doido, saber a hora de parar é pra homem sábio, né? Então... Não que eu não adoraria músicas novas do Munhoz, adoraria. Se ele soltar, eu vou ser o primeiro a ali baixar e ouvir. Mas é um cara que eu acho que isso revela muita coisa sobre a postura dele enquanto artista. Enquanto requer uma maturidade muito específica enquanto artista. Entender que é isso, que é ok, você fez a sua contribuição e isso é ok, você não precisa... né, a se definir por isso, a vida é muito grande, você pode fazer 1000 outras coisas e se você quiser, né, vá em frente, assim, mas não deve ser algo mal visto, você não precisa forçar a criação. Se ela naturalmente chega a um fim, requer maturidade pra reconhecer isso, e dá pra ver que o Munhoz também tem. Eu espero que seja genuína essa vontade dele parar, claro, e não seja devido a limitações financeiras, outras coisas que a gente sabe que são grande influência também no fazer artístico no Brasil, né? Mas, eu imagino que não. Eu queria falar... você falou que ele começa meio fraco, assim, sabe? Eu gosto bastante da beat de Bem-vindo ao Clube. E eu queria comentar como tem uma influência nessa beat que eu sinto no álbum todo, que é a influência do G-Funk. Queria ver o que você acha, se você sente isso também. Tem. Eu sinto é uma influência bastante. Sutil. Não é uma influência muito óbvia, mas ela tá aí. Eu não acho só nesse disco, eu acho que nesse momento, nesse 2000, 2005, esse momento do rap independente brasileiro, tem um certo groove, assim. O jeito que eles mexem com o sample, não, mas por baixo disso tem um groove que vem bastante da West Coast, né? Sim. Eu acho que faz todo sentido, mas é uma influência sutil isso. Ele não vai meter aquela linha de baixo... Não vai meter aquele sintetizadorzinho ali. Mas tem uma coisa do quente, mas né, tá lá, sim. Produção. E essa coisa que você falou, West Coast, daí também puxa pra, tipo, Mad Lib, né? Dilla, né? Que eu acho que são referências bem gritantes no disco. E da melhor forma, né? Porque... e o DJ Shadow é outro produtor californiano também. Californiano? É isso? Aí já não sei se dá pra botar o DJ Shadow na linha... Não, mas só comentando. Na linha histórica, na tradição West Coast, tradição estética, mas sim, alguma coisa tem, com certeza, né? Não tenho mas dúvidas. É interessante. O do Mad Lib dá pra sentir bastante a influência do álbum do Quasimoto, do The Unseen e principalmente do Beat Conductor, que é com certeza. aquela série de álbuns, né, que ele lança, que se eu não me engano, ele lança ali bem pelo início dos anos 2000, o primeiro. E acho que o segundo já vai sair depois do álbum do Munhoz. Mas o primeiro, se eu não me engano, tá por ali. Mas lembra, o álbum tem... eu acho que ele se assume um pouco como coletânea também. Logo o volume 1 no nome, né? Então tem essa coisa de tipo, não julgue minha estrutura, né? Uma coisa meio assim. Isso é uma coisa que esse disco me faz pensar bastante. Mas desculpa, termina aí. Não, fale. Eu quero saber a tua consideração. Não, sobre essa coisa de... disco de produtor, fazendo uma análise comparativa a um disco autoral, entre aspas, mas sei lá, de um rapper, que é o mesmo rapper o disco inteiro, vamos dizer assim. Eu nem sou tão a favor assim de análises comparativas, eu tenho várias ressalvas com esse tipo com essa maneira de se aproximar da coisa, mas pra você fazer um disco de produtor, você tá abrindo mão de algumas coisas de um disco tradicional, um disco não de produtor, mas está ganhando outras, né? Então você está abrindo mão, às vezes, de uma coesão narrativa e formal da rima, né? Então, porque cada música é um artista que está rimando. Você pode ter uns beats tudo a ver, mas o que cada artista vai fazer em cima de cada beat é critério deles, né? E é difícil, mesmo que você dê um tema, o cara pode sair, pegar o tema e fazer uma coisa completamente diferente do que você tinha na tua cabeça. E principalmente num disco desse que tem MCs radicalmente diferentes entre si. Então você tem, tipo, sei lá, o Parte 1, o Shaolin, o Star, que tava na formação original da Corrente, mas saiu depois. Sim. E o Espião.
São 4 MCs, só esse exemplo são os caras que não tem... eles têm a ver, mas não tem uma semelhança, sabe, entre si. Cada um tem um estilo bem característico e por aí vai. Então tem um pouco essa dificuldade, que não é necessariamente uma dificuldade, é uma característica que pode ou não ser difícil de lidar. Pra mim o Munhoz lidou muito bem, de forma geral, ao longo desse disco. Ele assume um pouco essa desestrutura geral que vem dessa variação de MCs. Ele sabe usar isso a favor dele, então ele faz transições entre um estilo de MC e outro, isso em termos muito amplos, é muito mais complexo que isso, mas a impressão que me dá é que ele sabe agrupar e desenhar uma linha usando esses MCs e o que eles fizeram, o que cada um decidiu fazer em cada beat, né? Eu tenho a impressão que... Isso... Fale, termine. Não, eu ia falar só que isso dá um sabor legal pro disco, fica um gosto legal na boca, não fica uma coisa desconjuntada ou incoerente. Tipo, ele consegue fazer... Isso pra mim é mais importante, ele consegue achar coerência na incoerência. Isso pra mim é muito difícil. Eu admiro muito como ele consegue fazer isso, sabe? De uma forma muito diferente do parte 1, né? Que a gente também falou uma coisa similar, mas é interessante. Porque ele realmente faz de outra forma. Eu acho que ele tem um approach com todos esses MCs similar a realmente o que um líder de banda teria com musicistas diferentes, instrumentistas diferentes. Você entra, você faz sua coisa, mas você ainda está jogando com um escopo sônico maior, aqui dentro de uma sonoridade maior. E aí eu acho que dentro disso ele consegue encaixar essa variação de rima de cada um, quase como solos, assim, tipo, de diferentes instrumentistas em diferentes bases, mas tudo pertencendo àquele universo sonoro que tá ali. E aí quando quebra pra só o instrumental, é quando você vê esse universo realmente pulsar. E aí do nada vem alguém e sola ali com as palavras um pouco mais. E aí volta esse universo mais fluido. Eu fico pensando, eu não sei, aí é mais uma do clássico tirando do meu cu. Tirando essa informação do meu cu, talvez ele tenha... Eu não duvido que o Munhoz tenha pego, tipo, sei lá, 50 cuts que ele gravou ao longo de 2 anos, com uma porrada de MC diferente, e aí ele escolheu a dedo, tipo, os 10, 12 que ele mais gosta, assim, pra, tipo, compor, cara, até porque, tipo... Até porque pelo que eu ouvi, fora de entrevista, assim, gente que conheceu ele, o Mark Collin deles, ele é um cara que parece ser bem perfeccionista e assim, não tem pressa de fazer as coisas, toma o seu tempo, vai fazendo ali. No blog dele, inclusive, também vamos linkar na descrição, que eu acho que é interessante. Sim, no blog legal. Do Munhoz ele escreve um pouco sobre... Ele tem bastante resenha de discos, inclusive disco de jazz, de rock, coisa que você nem esperaria. Tem. Mas ele fala um pouco sobre a criação dele, tem alguns posts ali. E eu não vou saber citar exatamente agora, mas se eu não me engano, eu li alguma coisa ali falando: eu tenho muita pressa de lançar, de onde lançar? Eu tenho pressa de fazer, e justamente por isso eu tenho que tomar meu tempo. Algo assim, acho que eu devo estar citando meio errado, mas ele... Parafraseando um post de blogspot de 15 anos atrás, é mais ou menos livremente, isso. É mais ou menos isso. E dá pra ver isso no trabalho dele, principalmente no Beats e Rimas, que é o que é só dele, entre aspas. Dá pra ver que ele realmente tem esse tipo de visão, sabe? Sim. É difícil explicar, uma coisa que você mais sente, assim, ao ouvir, você vai tendo uma impressão. Mas você sabe, é isso. Uma coisa que eu pensei, baseado no blog dele, e eu tô aqui no blog dele, e notícia fresca, tem um comentário de 2007 do Thiago Frugoli, olha só, falando: Foda. Volume 2 da porra da mixtape, pedindo o volume 2 do álbum que a gente tá falando agora. Eu só achei curioso, mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte... Que nem disco solo do Marechal, né? Basicamente. Não, então, e aí tem eu ia falar disso, porque tem um post no blog dele que eu salvei, que é 10 promessas. Coitado, o Munhoz tá ouvindo isso, deve estar deve estar mal de ter feito esse post em 2007. Mas, cara, relaxa, é só uma grande análise antropológica. Eu vou salvar o blog inteiro, porque senão ele vai ouvir isso e vai querer apagar o blog. Ele vai apagar, não duvido. Não, olha, as promessas... é mais um exercício de desabafo, então eu não vou nem ler, mas uma delas me chamou a atenção, que é a última, que ele fala: fazer meu solo de uma vez por todas. E esse post é de 2007. Então, ele não considera muito
o Beats e Rimas como, tipo, um álbum solo. Provavelmente ele deve considerar como quase que um registro. É, claro, é um meio coletânea, meio mixtape. Mas eu digo, ele acaba tendo essa qualidade, mais do que um álbum solo do Munhoz, de um registro de toda essa era de criação dele, produção dele, né? É que hoje em dia, eu sinto que hoje em dia essas... Não que isso importe, mas ficou muito mais difícil você dizer o que é um álbum, o que é uma mixtape, o que é uma coletânea. Tudo meio que se tornou uma grande coisa. A era do streaming, né, meio que fez nada ter muita diferença, assim. Então, tipo, a gente às vezes até né, se confunde na hora de falar, assim. Mas só achei interessante ver que, tipo, em 2007, 2 anos ali, ele ainda tava querendo gravar eu fico pensando, o que seria esse disco solo dele, né? Será que ia ser muito longe desse Beats e Rimas? Difícil de saber. Acho que bem diferente seria, porque, né, seria um MC principal e não 20. Começando por aí. Claro, mas será que é isso mesmo que ele, né? Porque essa que é a coisa, e aí a gente pode puxar pra conversa de discos de produtores em geral, né? Muitas vezes o disco de produtor não é visto muito, né? Claro, às vezes ele realmente é mais coletânea, mas ele tem uma dificuldade de ser enxergado o produtor de hip hop como artista principal, né? Como, tipo, o realizador principal. É isso que eu comentei antes, né? Tem no disco de produtor o lugar que o artista principal ocupa é outro, porque o artista principal do disco é que é o produtor. Mas cada faixa, e eu não tô dizendo que o produtor é menos importante que o rapper, pelo amor de Deus. Eu como beatmaker nunca falaria isso, porque é uma questão de orgulho pessoal. Mas querendo ou não, em cada faixa no rap, o ouvinte de rap ele prioriza o que normalmente? A rima é o que vem primeiro. O beat também, óbvio, o beat ele sustenta a rima. Mas a parte da música que vai entrar em contato com você primeiro é a rima, né? Sim. Então, é meio que um contrassenso, é meio que um paradoxo, mas o produtor ele é protagonista do disco como um todo, mas não das faixas individuais necessariamente. Às vezes ele os cuts solo, óbvio, e algumas faixas, como de novo o Durango no Rolê, que o beat é tão absurdo que meio que ele engole todo o resto. Meio que rouba. Mas de forma geral, né? isso... É isso, tipo, numa faixa específica, o rapper é o protagonista, o produtor é o coadjuvante. Quando você vê o disco inteiro, é o contrário. Tem um protagonista e vários coadjuvantes que aparecem aqui e ali, um por vez, né? Sim. E justamente por isso é difícil analisar, do mesmo jeito que você analisaria até um disco solo. Então, tipo, um disco solo do Munhoz, como eu constatei essa grande obviedade, seria diferente porque seria ele rimando todas as faixas, ou pelo menos a maioria delas. Sim. E não ele rimando uma ou outra. Mas isso acho que é mais que uma obviedade, né? Porque a própria relação que a gente teria com a figura do Munhoz dentro desse projeto hipotético que nunca aconteceu, eu também gostaria que acontecesse um dia, mas eu não vou ser realista, acho que também não vai acontecer, que seria esse disco solo do Munhoz. Seria outra coisa, né? Seria completamente diferente. Sim, claro. E por isso que é difícil analisar. Eu vou falar que quando a gente sorteou esse disco, eu falei, putz, lá vem um desafio. E pra ser sincero, eu ouvi esse disco nesse último mês, acho que mais vezes do que eu ouvi minha vida inteira até agora. Fácil. Mas ainda assim, eu acho que tem mais coisa que eu poderia descobrir nesse disco que eu não consegui pegar. Tem que preparar por uns 3 meses, pelo menos, pra realmente, sabe? A gente falando sobre o disco tá me dando mais vontade de escutar ele. Eu tenho escutado ele também todo dia, quase, uma vez, algumas faixas, desde que a gente sorteou ele. Mas a gente falando me dá vontade de botar ele pra rodar, porque parece que tem tanta coisa que dá pra você destrinchar dentro desses microcosmos que são cada música, cada estilo, cada MC, que é uma coisa curiosa. Agora, é interessante falar que, pelo menos eu sinto que assim, né, a coisa do álbum de produtor é uma herança clássica do rap, e uma herança que felizmente continua viva, e continua viva no Brasil em parte por mérito do Munhoz e do Beats e Rimas Volume 1, claro, não só, mas é importante dizer que foi um disco influente, mesmo que seja underground, e a influência mais direta que a gente consegue traçar é com o Sono, né? O Sono TWS aí Exato.
do Febre, né? Que fez o Outra Fita, né? Que agora já tem uns anos, sei lá, acho que tem uns 3 anos. E que lista o Beats e Rimas Volume 1 como uma das principais influências como ele querendo fazer uma coisa similar ao trabalho do Munhoz, né? E aí o Outra Fita, inclusive tem o Zorak, né? Tem uma galera assim, agora eu não lembro de cabeça, mas acho que tem mais alguém relacionado a esse povo do Munhoz. Do Rima Hara, você quer dizer? Do Rima Hara, o adjacente ao Rima Hara. Tem o Jamés Ventura, né? O Jamés, ele colava um pouco com os caras, cola ainda, não tenho certeza. O Jamés é um que seria legal falar também, faz tempo que eu não escuto música dele, mas ele tem umas coisas muito boas das antigas, cara, umas coisas bem legais. Mas enfim, tô viajando aqui já pensando em outro cara, mas... Não, mas é isso, é tudo relacionado. Mas é uma herança que... Eu tenho muita vontade de fazer um disco de produtor, inclusive, cara, eu vou te falar. Óbvio que eu te chamaria pra estar nele. Por favor. Não sei se eu tenho esse cacife ainda, mas eu tenho bastante vontade. É uma realização que eu acho muito interessante. Sim. Você tava falando pra mim esses dias, que pelo que você pesquisou, vocês já viram que o Rafa é o cara que pesquisa aqui, né? Eu só fico ouvindo música, ele que fica indo atrás no Google, caçando coisa no Nossa, não me bote como um cara que pesquisa, porque a minha pesquisa é muito ruim. Eu queria, antes só de falar isso... Mas é maior que a minha já. Eu sei o que você vai puxar da pesquisa e eu quero sim falar de onde que surgem os álbuns de produtor, mas eu só queria dar uma coisa interessante. Como o Munhoz mixa e masteriza, eu fui pesquisar quem que tinha mixado e masterizado o Outra Fita do Sono, né? Porque eu pensei, vai que, né? Às vezes ele, né, foi atrás do próprio Munhoz pra coisar. E... curiosamente, vemos uma figura repetida. E eu quero que vocês peguem o seu bingo. Todo episódio que eu falar desse cara e falar esse nome, vocês vão marcar pra gente ver em quantos episódios... no fim do dia, quantos episódios a gente não menciona ele. Mas foi masterizado pelo Vander Carneiro, mesma pessoa que masterizou Magus Operandi do Parte 1 e grande parte dos seus discos favoritos de rap. Foi mixado pelo grande Thiago Frugoli, o Outra Fita, né? Então, salve aí pro Thiago também, mas, mais uma vez, segunda citação do Vander Carneiro, quero ver quantas citações a gente vai fazer, provavelmente em todo episódio. Mas que é uma figura que eu gosto de fazer porque ninguém fala, ninguém conhece quem masterizou as paradas. Todo mundo ouve, todo mundo curte, mas ninguém nunca fala. O trabalho do engenheiro de som é um trabalho meio invisível, né? Eu fui perceber o quão importante era quando eu mesmo comecei a fazer música, mas, cara... e aí tem que ser meio audiófilo, tem que... Não precisa ficar manjando essas coisas também, mas... Não, mas é legal falar, diferença, né? E dá pra, tipo... Cada engenheiro tem uma assinatura sonora, é incrível isso, né? Sim. É bizarro quanto uma pessoa que é, tipo, sei lá, às vezes nem é músico, é um cara que ele é mais, tipo... mais ali da parte mais exata só mesmo, quanto que um cara consegue, às vezes, moldar muita coisa a um nível muito além do trabalho só dele, né? Ele, tipo, influenciar cenas. Aí, claro, tem os clássicos, né, sabe? Tem o Steve Albini lá fora, mas aí é o exemplo do engenheiro de som, sei lá, o Ross Robinson. Cara, aqui no Brasil você tem, tipo, Liminha, sei lá, sabe? Que... Tem. Pô, o Liminha foi... o Rick Bonadio, mas pô, o Liminha pautou toda aquela sonoridade meio que eu acho meio tosca, mas é para o gosto de cada um, dos anos 80, né, ali, 90, sim, aquela coisa dos Titãs, aquela coisa, enfim, né, Kid de Abelha, Lobão, sei lá, o cara tava ali produzindo toda essa... Por que toda essa galera soa igual? Tem um pouco a ver com o fato que todo mundo era produzido pelo mesmo cara. Então tem um pouco disso. Mas enfim, voltando lá que você jogou da pesquisa, o álbum de produtor é uma herança da cultura. É uma herança, é um cornerstone, como é que se fala aí, dando uma suplazada aqui. Pedra basilar. Uma pedra basilar da cultura do hip hop. E vem lá de trás, quem traz a pessoa, o produtor creditado com o que seria considerado o primeiro álbum de produtor é ninguém menos do que o Marley Marl, que é um produtor que era diga-se de passagem, é um dos, de novo também, pra quem não conhece, um dos produtores mais influentes da história do rap, ponto. O cara meio que
foi um dos inventores do rap como a gente o conhece. Foi, total. Ele é citado em Juice do B.I.G., caso alguém flagre, né? Ele fala do Marley Marl. Ele era parte da Juicy Crew, que era um coletivo que tinha o MC Shan, Big Daddy Kane, Biz Markie, Masta Ace, o Kool G Rap. Os caras basicamente não só inventaram um álbum de produtor, como inventaram os beefs de rap, como o Marley Marl é acreditado com ter o primeiro posse cut de posse, que é um track com, tipo, mais de 5, 6 MCs em uma track só. É a do Marley Marl também, bonde. Exatamente. A Juicy Crew basicamente colocou várias dessas pedras basilares. É esse mesmo termo engraçado, né? Mas enfim. Eu acho que sim. Pautou. Não, eu acredito. Mas pautou muito do que ia ser, né? Vários clichês da cultura do hip hop. E aí ele tem 2 discos solo nos anos ali, um em 88 e em 91, que é o In Control Volume 1 em 88 e In Control Volume 2 em 91, que é basicamente daí produções do Marley Marl e a galera da Juicy Crew rimando. Só que é tipo isso, cada um rimando numa faixa diferente. E aí um ou outro afiliado da Juicy Crew vindo fazer aquela coisa meio You God do Wu-Tang Clan, tipo, eu sou, mas eu não sou, né? Eu tô ali, mas eu não tô ali. Mas eu acho que se bobear do primeiro, pelo menos em Control, todo mundo que rima era da Juicy Crew mesmo. Que é inclusive nesse que tem o The Symphony, que é uma track de 6 minutos, que tem o Masta Ace, tem o Kool G Rap, tem o Big Daddy Kane, tem mais alguém que eu não lembro, que é considerado o primeiro posse cut da história aí também. Então é uma herança que vem lá do fim dos anos 80, né? Dos primórdios do hip hop. E é legal ver ela viva até hoje, né? Tipo, não é uma parada que vai embora. E o produtor é uma figura que eu acho que só tem ganho, só tem sido mais valorizado recentemente, né? Você tem figuras como o Alchemist, que conseguiram resgatar um pouco da importância do produtor na era moderna. Hoje em dia você já vê a galera acreditando, tipo, é o MC e o produtor no nome da música acreditado. Porra, isso era impossível no início dos anos 2000. Período na história do rap, principalmente princípios dos anos 2000, tinha alguns produtores estrela, tipo, sei lá, Timbaland, Dr. Dre, que daí botava o nome dele lá, mas fora isso, o produtor foda-se, é uma parte do estúdio, é uma máquina do estúdio, igual a mesa de mixagem ou o sampler, tá ligado? Exato, muitas vezes você não achava nem o cara ali em liner note, nada, eles eram meio que apagados mesmo. É claro, eu como beatmaker sou suspeito pra falar, né? Mas é muito bom isso, é muito interessante essa valorização e é ótimo, porque acho que ajuda na despopização do rap. Tô sendo otimista, claro, tô sendo bem otimista, mas acho que quanto mais se desindividualizar... Nossa, eu consegui falar sem gaguejar uma vez. Muito bem. Quanto mais se desindividualizar o rap na figura do rapper, do popstar, do Drake ali, sozinho, isso é ótimo, né? Eu acho que é um retorno... O rap tem muito essa coisa de um certo moralismo com o retorno às raízes, que eu desconfio bastante, mas isso é um retorno que eu acho bom. Que é a valorização, inclusive, do DJ também. Porque, às vezes, o beatmaker e o DJ são pessoas separadas, muitas vezes são... Mas a importância do DJ, não só ao vivo, mas também em estúdio, é subestimada. E, total. Enfim, esse movimento que tem rolado, e eu sou 100% a favor dos álbuns de produtor que estão voltando aí com força, aparentemente. Porque isso, perde alguma... Que é isso, cara? Nossa, estourou seu microfone agora, quase furou meu tímpano. Que é isso? Desculpa, a gente corta isso aqui depois. Eu tava falando... Porra, puta merda. Peraí, vou lembrar. Da coisa do álbum de produtor hoje em dia tá sendo mais valorizado. Sim. Porque tem certos elementos da cultura hip hop que acabam ficando meio datados e morrem, tipo Hype Man, sei lá. Beatbox. Não, Hype Man não sobreviveu, Beatbox foi integrado à produção, né, geral da coisa. Agora, a coisa do álbum de produtor, ele transcende até pra outros gêneros, né? Porque hoje em dia você tem, tipo, álbuns de funk brasileiro, né? Funk mesmo. O nosso funk. Que são
basicamente álbuns de produtor, mas daí tem um foco muito grande, também são MCs diferentes, mas tem um foco muito grande na ideia da coesão sônica daquelas beats. Um exemplo bom Sim. é um álbum que saiu aí esse mês ou mês passado do DJ WS da Igrejinha. Eu não vou lembrar muito o nome do bom, disco inclusive. dele, porque é um disco... Também não vou lembrar. É muito bom, é um mas é tipo muito Caça-Fantasma, é alguma coisa assim. Impressionante. E é um álbum de produtor, né? Essencialmente é um álbum de produtor e que, pô, pega desse jeito, né? Claro, tem gêneros que vão sempre beber da coisa da coletânea, né? Principalmente gêneros que existem mais no single, na música sozinha, vão dialogar mais com esse estilo de álbum que às vezes só pega um monte de música já lançada e aí relança, mas agora dá pra ver que tá com um pensamento mais coeso pra uma ideia de disco de produtor de funk que se assemelha muito mais à ideia do disco de produtor de rap, que cumpre o papel de coletânea, mas pra mim não perde nada de um álbum de um artista. Sim. Pô, Aquilo que eu tava falando, ele ganha algumas coisas, perde outras, perde uma certa coesão, mas ganha outro tipo de coesão, né? Eu acho que o jeito de ouvir é que isso realmente pode ser uma brisa exclusivamente minha que nenhum outro ser humano do mundo tem, eu duvido, mas eu tenho a impressão que às vezes o jeito... Eu vou escutar um disco sabendo que é de produtor ou que não é de produtor, a própria expectativa, o próprio jeito que eu me aproximo do mesmo muda, né? Eu não vou... Eu vou desligar algumas expectativas e vou ligar outras, eu vou... Sim. Tirar algumas responsas eu vou tirar das costas do cara cujo nome tá na capa do disco, mas outras eu vou botar, que talvez eu não botaria antes, né? Então Sim. isso é uma coisa menos de montagem e mais de curadoria, né? Dá pra fazer desse jeito, talvez? Total. Algo assim. E a coisa sempre teve essa barreira do álbum de produtor, principalmente então quando não tem beat, né? Quando não tem beat, aí porra, não é nada, não, é um álbum a capela. Não, mas quando não tem MCs, você pega tipo um Donuts, um Introducing, sim. Claro, aí você vai pensar, porra, esses Handsome são clássicos. Boy Modeling School. Pô, é maravilhoso. Mas não, cara, esses discos, diga. Cara, o seu microfone tá dando umas estouradas às vezes que parece um pássaro morrendo. Não sei se vai Será vai que não é? Isso. Eu acho que é... Não, eu acho que não. O teu também dá. Eu acho que é da ligação do Discord. Que dá, tipo, uma distorcida meio digital, não dá? Também tá dando do teu, volta e meia, só que deve ser da transmissão, tipo, só que não vai pegar nos nossos microfones. Eu sei disso porque... Não vai não. Na outra conversa eu já fiquei com esse medo e não rolou. Pode crer. Que é uma distorcida bem digital, né? Faz tipo tipo uma coisa meio assim. Bom saber, mas eu vou isso ignorar só, agora, tipo, então. Pode ignorar, isso só pegaria se a gente fosse usar o áudio do OBS, mas como você tá gravando um áudio em linha aí teu e eu tô gravando um áudio em linha meu, tipo, não vai pegar isso, tá rolando da transmissão mesmo, certeza. Pode crer. Tá, beleza, então. Mas, voltando aqui, eu sinto que muitos discos, muitas beat tapes, por se dizer, ou assim, álbuns de hip hop instrumental, principalmente no começo, sofreram um puta preconceito, mesmo dentro do hip hop, a ponto que eles eram empurrados pra tipo, não, isso é um trip hop, não, isso é outra coisa, como se o hip hop não pudesse comportar um disco que fosse experimental e tivesse bases, mas não tivesse um MC, né? O hip hop sempre foi um gênero com regras bem rígidas, hoje em dia menos, mas principalmente, né, na sua gênese, e eu sinto que era uma montanha maior a se seguir, a se subir, né? Total. E continua sendo um certo obstáculo, né? Não se superou essa montanha ainda. Porque assim, vamos ser sinceros, a gente sabe que não, eu e você e quem tá nos ouvindo, mas assim, na prática, o protagonista do rap é o MC. Você vai quase que necessariamente prestar mais atenção na rima do que no beat. Pelo menos a primeiro momento. Então... Total. Isso, a própria ideia de autoria num disco de produtor ou numa coletânea, no que quer que seja, que não é o disco cujo nome está na capa, é o nome do cara que vai rimar o disco inteiro, o formato necessariamente vai mudar, e eu acho importante ajustar
as suas expectativas de maneira adequada, sabe? Sim. Aquilo que eu tava falando sobre o jeito que a gente se aproxima daquela obra quando a gente vai ouvir pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, o que for. Mas tá. A gente falou muito de muita coisa que não é o disco, né? Justo. O que mais? Que outras considerações você tem a respeito do Beats e Rimas Volume 1? Cara, é difícil porque, assim como eu falei, como eu acabei de falar, é difícil avaliar do jeito que eu tava avaliando, sei lá, o Magus Operandi, ou o próximo disso que a gente for ouvir, qualquer que seja ele. Mas o que eu acho legal, como eu já te falei também, eu acho um pouco chato reduzir uma obra ao seu valor histórico. Tem que trazer valor histórico, obviamente, mas às vezes é muito fácil você reduzir, tipo, é um dos melhores discos de rap do tal ano. Por quê? Porque ele representou várias formas de se fazer rap nesse tal ano. Tipo, isso tira meio que a autonomia do disco em si, independente do ano em que estamos e do ano que ele foi lançado, sabe? Sim. Tem que esquecer um pouco isso às vezes. Agora, dito isso, eu não vou negar que uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse disco é como ele realmente, o Munhoz, ele montou um zoológico de raps diferentes. Tipo, cada música... Eu amei essa definição. é quase um gabinete de curiosidades, tá ligado? Tipo, ele sabe... Até os beats dele, por mais que todos tenham... A maioria, pelo menos, tenha bem a cara dele, que é uma coisa que você vai entendendo quando você ouve as músicas dele, para além do beats e rimas. Tem uma coesão geral, mas também cada um tem sua cara. E cada MC é isso, faz o que quer. Tem umas coisas que ele faz que é super parte 1, que é um beat meio etéreo, meio solto, e uma rima bem quadrada em cima, o cara mandando a ideia reta. Sim. Que é uma coisa que pra mim é bem a cara do parte 1 fazer isso, né? No Magus Operandi ele faz isso, em outros discos ele faz isso. Ele também faz o inverso, que é um beat super quadradão, pá, 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 e uma rima delirante em cima, né? Então, por exemplo, salvo engano, com o Pizza, né? Um dia a gente se vê, que é pra mãe do Pizza, inclusive uma música linda, super emocionante mesmo. É uma música bem mais tradicional nesse sentido. Então o beat ali pá pá pá, rima pá pá pá. Até os próprios esquemas de rima do Pizza não são nada super elaborado, super inesperado. A força tá na lírica mesmo, né? na letra, nas imagens. Você tem Expedição Surrealista com Primeira Audição, que é uma música um pouco mais pirada já, uma coisa um pouco mais um pouco convencional. Você tem o Dominantes, e curiosamente é uma das que eu menos gosto de rimadas. Essa não me chama tanta atenção. Eu não desgosto, mas não me chama tanta atenção também. Quando eu vi o nome, eu já falei, opa, Expedição Surrealista, aí vamos nós. Bem uma coisa que você faria em 2014. Eu amaria utilizar esse nome em 2014. Com certeza. É bem a cara do Hash fazer isso, né? Enfim... Você tem todo tipo de coisa. Tem com o Dominantes, que é uma faixa do Dominantes, tipo, essa meio que o Munhoz ainda consegue segurar um pouco ali, mas eles tomam conta, porque rola esse trio. Parte 1, Kamal e Rick Fuentes, tipo, os caras vão roubar a cena, né? Enfim, ele consegue se adaptar bem a cada artista, mas também não se render totalmente, salvo exceções, e manter a identidade dele, a coisa dele ali. Ele consegue montar esse zoológico, ele consegue montar esse gabinete de curiosidades que, inclusive, falando em pedras basilares, dá pra usar como pedra de referência, dá pra usar como ponto de referência pra entender o que tava rolando na época, né? Realmente uma tábua de frios com vários sabores, várias amostras ali do que se fazia. Tipo aqueles charts tipo, como começar a ouvir tal artista. Aí tem, sei lá, um disco, aí você fala, eu quero uma coisa mais assim, vai pra tal disco, quero uma coisa mais assado, vai pra outro disco. É meio isso, tipo, você tem uma amostra do que era o Shaolin, você tem uma amostra do que era o pessoal do Contrafluxo nessa época, você tem uma amostra do que o pessoal do Rimahara tava fazendo, uma amostra do que do estilo que o Elo da Corrente tava capitaneando, um estilo... Por aí vai, você entendeu, né? É um processo de mapeamento, né, que ele faz. É isso, ele mapeia mesmo, é quase um mapa. E é interessante que eu isso aí também... Isso. Eu sinto que vem
de influência do... Não só, né, mas uma influência que me vem, que eu não duvido que seja presente pro Munhoz, é o álbum do Dilla, Welcome to Detroit, que é o primeiro disco dele, que ele faz basicamente um mapeamento de Detroit, dos diferentes MCs e cenas, e tem meio que um disco de produtor, onde cada track representa uma diferente cena emergente do hip hop da cidade dele. O Munhoz faz isso num escopo um pouco maior, eu diria, né? Porque ele tem artistas para além de São Paulo, né? E eu acho que, assim, posso São Paulo, estar sendo Rio ousado. E tem alguém do Sul, se eu não me engano. Eu acho que tem. Acho que é o Medrado, não é? Não sei, tô viajando, enfim. Não tenho certeza, mas nas minhas pesquisas eu lembro de ver que alguém era do Sul, que rima. Eu posso estar sendo ousado, mas eu desconfio que São Paulo, mesmo só São Paulo, tinha mais variedade no rap que em Detroit na época do Dilla. Não sei. Com posso certeza. Né? Mas você concorda, bom Boto sinal. minha mão no fogo. Perfeito. Nossa, com certeza. É que eu acho que o nosso hip hop, e aí entrando num detourzinho, mas ele sofre muito mais influências. Mas o nosso hip hop ele sofre muito mais influências muito diversas. Esse álbum do Munhoz é só ver isso, não é por nada. Olha, eu gosto do Dilla, mas o Welcome to Detroit não tem umas quebradeiras de jazz. Ele não desdobra pra uma coisa que você falava, puta que pariu, eu não pensava nem que isso era, que tipo, ia ter isso nesse disco, assim. Não, ele tem bons loops, um trabalho de sample muito inovador, coisas assim, mas o motivo que as pessoas amam Donuts não é exatamente por ele ser imprevisível na produção, tem muito mais a ver com o momento do Dilla na vida dele, refletindo sobre a morte, etc, as beats, tudo isso. E uma curiosidade é que o Dilla tava pelo Brasil, né, bem na época do Beats e Rimas Volume 1, né, porque ele vai pra São Paulo em 2005, junto com o Mad Lib, né, pra fazer um show, numa passagem que é bem famosa, porque o Dilla não faz o show, fica doente no hotel, só sai pra fazer crate digging, pra comprar vinil pra sample, que é uma das fotos infames dele num sebo em São Paulo, na Augusta, catando vinil. Eu já vendi umas coisas nesse sebo, já vendi pro dono lá, faz muito tempo, mas então. Eu já fui lá. Aí eu fico pensando, será que Dilla não ouviu um Munhozinho quando eu tava lá? Reza a lenda que ele trombou com parte 1 e não sei o que, né? Não sei, né? É o clássico Reza a Lenda. Aquela lenda que pode não ser verdade, mas você escolhe acreditar porque é da hora, né? Exatamente. Eu já acredito, eu tô com essa fanfic na cabeça, já se estabeleceu como canon pra mim. Sim, total. Enfim... Então, cara, uma pergunta assim, mas você recomendaria Beats e Rimas Volume 1? Pra alguém que nunca ouviu o Munhoz, às vezes um fã de rap um pouco mais novo, mas alguém que gosta de hip hop, hoje em dia, 2024, indo pra 2025, possível que você esteja ouvindo isso em 2025 já, o ano que, segundo o Diogo, saiu o álbum. Não, tô brincando. Mas você recomendaria pra alguém? Assim, você chegaria e falar, não, mano, ouça Beats e Rimas Volume 1. Cara, eu recomendaria porque, mesmo que a pessoa não goste de um estilo específico e tal, vai ter alguma coisa aí que ela vai gostar. E se a pessoa não gostar de nenhum estilo que se apresenta aí no Beats e Rimas Volume 1, é uma pessoa com quem eu não quero ter nada a ver porque ela tem muito mau gosto. Então... Justo. Sim, eu recomendo. Eu não sei se eu recomendaria necessariamente como, tipo, quem nunca ouviu Munhoz, comece por aqui para ouvir o Munhoz. Talvez eu falaria, comece por aqui para ir conhecendo o que se fazia em São Paulo, no rap independente de 2000 até 2005, algo assim. Sim. Para conhecer o Munhoz, eu acho que eu recomendaria mais o disco do Ascendência, né, que é o Produto Mental Faturado, que além de ser um dos discos da minha vida, ponto final, é um lugar que eu acho, apesar de ele estar dividindo o disco com o Venom e o Zorak, ele tem um espaço muito grande para flexionar os músculos dele, sabe, para mostrar, para ser mais direto, uma coisa que no Beats e Rimas Volume 1, até por escolha própria, ele não tem tanto espaço assim. Então no do Ascendência tem, sei lá, tem uma música que inclusive chama Munhoz, o nome da música é Munhoz, M-U-N-H-O-Z com um pontinho ali. E você falou eu ia falar isso também, que você falou dos beats, ele mete uma quebradeira de jazz e tal.
tem uma no Produto Mental Faturado, que é um drum and bass. Ele faz um drum and bass e os caras rimando rapidão em cima. E Sim. Porradeira também, quebradeira do caralho. Tem Paz Cabeça, que é uma que é só com o Munhoz e o Xandão Afro-Hood, do SP Funk. E os dois num back and forth, assim, num back to back, tipo, cada um, eles vão meio que se atropelando, um comendo a linha do outro e passando por cima. E o beat, tipo, é sem ritmo, assim, é meio que um sample meio descoordenado, muito louco. E a letra é uma coisa impressionante, assim, uma coisa parece não parece uma letra escrita por alguém acordado, parece uma letra escrita por alguém que tá sonhando, tá ligado? Escutem Sim. essa, Paz Cabeça. É uma música boa pra ter ideia do... Porra, até eu fiquei na vontade. Cara, bom, você conhece essa já, é a faixa 12 do Conheço, mas eu não ouço há algum tempo. Puta que pariu, que faixa. Pra você que tá curioso, escute... Eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar algumas faixas do disco do Ascendência Mista pra ter uma ideia legal de como é o Munhoz. Então, faixa 2 chama Tenta, Senta, Cansa. Faixa 5, que chama 10 para 5. Faixa 7, A Volta do Bumerangue. Faixa 9, Produto Mental Faturado. E faixa 12, Paz Cabeça. Escuta essas, se não quiser escutar o disco inteiro, escuta só essas. Eu acho que dá pra ter uma ideia bem legal e dá pra curtir bastante o que eles estavam fazendo, estavam a fim de fazer na época, sabe? Cara, eu tenho uma visão não diferente da sua, mas eu penso um pouco que eu recomendaria esse disco, claro, mas eu não sei se eu recomendaria com a ideia de tipo, ouça aí, se você gostou da rima do Shaolin, ouça mais Shaolin, se gostou da Doji, ouça mais Oji, gostou da Lourdes, ouça mais... Porque nenhuma das rimas dessa galera é tipo a melhor deles. Eu teria um pouco de medo da pessoa, tipo, eu não pilhei em ouvir nada dessas porra, mas todos esses caras têm coisa muito foda. O que é normal, até disso. Porque quem é que vai botar seu melhor verso num disco que não é seu próprio disco, né? Eu lembrei uma hora, justo, aí de novo a dualidade do disco de produtor, né? Exato, os MCs muito raramente estão em sua melhor forma, né? Acho que é o Djonga que falou isso há vários anos. Eu achei engraçado quando ele falou, que ele disse que ele rima sério, ele fala sério, ele dá o papo reto quando é disco dele e música dele. Quando é participação dele, disco dos outros, ele tá zoando, ele quer zoar, ele faz palhaçada, ele mete o louco. Tá, não sei se ele ainda faz isso. Isso é uma entrevista com ele que eu vi, sei lá, em 2017, 18, eu acho, coisa assim, sim, ele falando sim. isso. Mas é real, eu sinto que é um modus operandi comum entre MCs. E que é entendível, é completamente entendível. Tipo, você vai guardar as suas melhores coisas, né? Pro disco que vai estar o seu nome na capa e no nome de outra pessoa, né? A não ser se for tipo Compton do Dr. Dre e você tipo um rapper não, sim, aí você vai tentar botar o teu melhor aí sim. Mas fora um cenário assim, provavelmente você não vai dar aquele teu grande trabalho pro teu brother produtor que tá montando um disco. Você vai chegar com uma rima que você acha boa, mas não vai ser aquela que você tá tipo, cara, isso daqui é foda. Sim. Você, tipo, que você tá, não, pô, essa tá boa. Mas ainda nisso de documento histórico, eu lembrei de novo da entrevista do Ascendência Mista pro Rapilogia. Deixa eu só achar aqui de novo. Tá aqui. Que eu acho que é o Zorak que fala sobre o quanto eles acreditam que fizeram o quanto eles acreditam que influenciaram com o disco do Ascendência, né? Que, deixa eu achar aqui, eu não vou citar agora, mas ele fala uma coisa assim, a gente fez ali, a gente fez acontecer, pode ser um disco que não é conhecido fora do nicho até hoje, nunca vai sair do nicho, mas ele fala, a gente teve uma efetividade, a gente fez uma coisa interessante ali, a gente botou os caras pra vir pra casa do Munhoz e dormir lá e gravar com a gente no porão, a gente botou os caras a gente agitou isso, a gente vendeu o CD na porta de show, a gente fez isso, aquilo. Eles fizeram um corre acontecer, né? Fizeram pra caralho. E a impressão que eu tenho às vezes é que o Beats e Rimas é já num segundo momento, que já não é nesse olho do furacão do Ascendência Mista, é o Munhoz até meio que refletindo sobre o que ele fez, sobre o que ele tá fazendo, tipo, de lá pra cá, nesses últimos 4 anos desde do Ascendência. É um álbum de fotos, que rolou, né? É um álbum de fotos, exato. Porra, aí você
Aí você foi poético, eu gostei disso, cara, eu gostei bastante. Mr. álbum Metáfora é um dos meus Mr. vulgos de rap. Porra, esse eu não conhecia não, cara, isso pra mim é novidade. Não é. Mentira. Não, mas você mas entendeu ele isso, tem essa... Não, ele tem bem essa vibe mesmo, de tipo... Por isso que eu falei até, eu não duvido que o Munhoz tenha olhado uma pasta de 60 faixas e falado, tá, o que representa melhor esses últimos anos, né, da minha trajetória? Quais são as beats e as rimas que melhor representam todo esse momento, melhor me representam enquanto produtor, ou sei lá, o som que a gente estava construindo em coletivo, né? Eu acho que tem um pouco disso. Ele tem definitivamente um olhar assim pra trás, né? Ele é antes do Magus Operandi, né? É numa época ainda que, como a gente, no Magus Operandi a gente falou bastante como era um momento transitório do hip hop. Esse não é tanto, né? Não, 2005 ainda tá nesse momento... É um momento um pouco mais tranquilo do rap, por se dizer. Sim. Mas tem considerações finais sobre, antes da gente tirar um Cara, as considerações próximo? finais é que você falou agora que o Munhoz deve ter pegado uma pasta com 60 faixas, escolhido algumas, escolheu exatamente 20 por aí. Eu fico pensando agora nas outras 40 que a gente não viu, provavelmente nunca vai ver. Aí eu lembrei Lança o cut do Munhoz. Porra, eu queria ver, eu queria muito ver, de verdade. E eu lembrei de Munhoz, novo da ainda entrevista. tem aí, reviva teu blog e Cara, vai postando as faixas lá, mano. Pega o HD externo, passa ali o antivírus, pega ali de novo, porra, põe no SoundCloud, foda-se, sei lá. Aí eu lembrei do Venom falando nessa entrevista, na última pergunta, que eu já citei aqui, aquela pergunta que o Marcola pergunta, vocês não tem vontade de voltar, de fazer alguma coisa? Aí o Venom fala assim, o Munhoz toca, tem guitarra, tem a parada dele, tem o estúdio, as bases dele escondida pra caralho, 30 milhões de beats foda. Porra, cara, imagina o tanto de coisa que esse cara não tem escondido, que são relíquias incríveis do rap nacional. Na moral. Mas também não dá pra ficar querendo ser arquivista de tudo, mas olha aí, saiu. essa pra você, Munhoz, Né? pra você, Zorak, que é o Centro de Pesquisa de Arquivos Sonoros, então, vocês tendo Aí, pesquisas perfeito. antigas, a gente faz um programa inteiro, assim, pra dar spot pra Porra. isso, hein? Vocês têm um espaço aí, de verdade. Trabalho um mês de graça pra fazer isso acontecer. Colhe aí, eu e o Diogo, a gente faz uma curadoria, se vocês quiserem, bota elas pra tocar, faz todo um rolê aí, ó, dá um salve em nós, real. Seria maravilhoso. Mané, mas é isso. Enfim. Então, tamo aí, vamos sortear o próximo disco. Pra quem é a primeira vez ouvindo aqui o Batida Sem Nome, vai lá dar uma ouvida no nosso episódio do Parte 1, Magus Operandi, que tá bem legal. E a gente faz assim, a gente tem uma listinha de alguns discos, 3 do Diogo, 3 meus. Um é sorteado, daí o outro coloca um disco pra ficar balanceado. Acho que fez sentido. Então, por exemplo, mês passado, o Magus Operandi foi no que a gente não sorteou. Esse a gente concordou, a gente chegou nessa conclusão de começar com esse. Aí tinha lá 3 meu, 3 do Rafa. Aí eu rolei um dado aqui. Eu falei o número, porque o Rafa, ele tá com a lista lá, ele atribuiu um número pra cada disco sem eu saber. E eu jogo um dado aqui e falo o número que saiu. Aí ele fala o número que saiu, eu confio nele que ele não vai meter o louco. E aí, no caso, saiu um disco meu. Então, essa vaga que ficou aberta com o meu disco, ele que vai escolher um disco pra preencher, porque daí a gente vai sortear agora, tem mais chance de cair um disco dele do que o meu, fica mais justo, Exato. né? Já é pra então, eu anunciar vamos lá. o disco que eu vou colocar, ou a gente relê os discos, o que você tá pensando? Fala a lista, como é que tá aí. Tá. Antes da gente sortear o disco, eu queria dar só uma última curiosidade pra galera. Se você pegasse uma máquina do tempo e viajasse para Santo André em 2005, você conseguiria ver um show do Munhoz e um show do Parte 1 no Indie Hip Hop, porque os dois estavam tocando no mesmo line-up, junto com Kamal, Mamelo Sound System, Quinto Andar, Missouri Sana. Caralho, imagina esse show. Jurassic que pariu, 5. DJ Nossa, Primo. Meu Deus, que show foi esse, cara? Onde você viu esse foi jogo? O um Indie flyer, Hip Hop, você achou? né? É o Indie Hip Hop, que hoje em dia é o Batuque, né? Que foi o... Foda. Que é o festival que, se eu não me engano, uma das pessoas que conceitualizou ele é o Rodrigo Brandão, né? Do Mamelo Sound System. Que tem no blog do Munhoz, né?
E aí ele fala Tá no blog do ter Moé isso daí, tocado, né? Pode ter crer. aberto pro Jurassic 5, e aí eu vi o line-up e vi que contava com, parte 1, Quinto Andar. Não, eu fui no Batuque, ó, eu recomendo pra todo mundo. É em Santo André, os ingressos hoje em dia são tipo R$50, é num Sesc, você consegue ir de São Paulo pra Santo André, ver o show voltar pra SP. Eu peguei lá um show do Joey Badass, show do RZO, um monte de coisa boa. Teve Digable Planets, teve Freddie Gibbs, né? Ano passado, eu acho. Foi o... E eu que moro em Fred São tocou. Paulo nunca fui. Vale a pena, vale a pena, galera. Fica aí a recomendação, se você gosta de hip hop, não sabia que tem atos bons da gringa que vem, e atos, né, BR, que tocam todos em um festival barato, num Sesc, num lugar bom. Fique de olho hoje em dia no Festival Batuque. Enfim, hora de sortearmos o que vai ser o próximo disco. Tá. Eu vou recapitular a lista. Diga aí de a discos. lista. Então, os teus dois são Agora, do Henrique Fuentes, de 2013, e Para Além do Capital, de 2008, do Sarcasmo e do Choco. O teu terceiro era o do Munhoz, o qual eu estou substituindo por... Como é que falavam no Yu-Gi-Oh? Tipo, eu invoco esse... eu invoco esse álbum em modo de no ataque. modo de ataque. Fantástico Mundo Popular, do Sombra, de 2014. Porra! É o Sombra, do SNJ, né? É o álbum mais tardio que a gente pode falar, porque caso você não saiba, a gente tem uma regra dos 10 anos. A gente não fala de nenhum disco que seja mais recente do que 10 anos atrás. Então, ano que vem vai liberar 2015 pra gente. Já tem bastante coisa boa que vai poder entrar no papo aí também. Mas por enquanto 2014 é o limite. E logo eu coloco Fantástico Mundo Popular do Sombra. Meus outros 3 discos são Aerolínea Maquisa, do grupo Maquisa, grupo chileno, de 99. Estilo Foda-se, do Carioca de Leve, de 2003. E Projeto Mary Witch, do Alan Halloween, rapper da Guiné-Bissau, de 2006, mas radicado em Portugal, né? Isso aí, os números estão atribuídos, quer rolar um dado? Tá, vou rolar. Você não botou na ordem que tava, porque daí fica muito previsível. Não, né? a ordem tá diferente. A ordem surrealista. tá diferente. Perfeito. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Número 4. 1, 2, 3... Ó, só Rap BR por enquanto. A gente vai estar falando de Estilo Foda-se, do De Leve. Porra, aí eu gostei. Eu amo esse disco, cara. Eu amo esse disco. Eu fiquei bem feliz de ver na lista, vou falar a real. Eu fiquei bem feliz. Eu pensei em botar o Introduzindo De Leve, mas ele tá dentro do Estilo Foda-se, né? É meio que o Estilo Foda-se incorpora o primeiro EP dele. Então, aí, galera que não conhece, a gente vai estar falando em janeiro do Estilo Foda-se, do De Leve. É um álbum fácil de você encontrar. O De Leve é um rapper carioca, ele era membro do Quinto Andar, esse álbum de 2003. Tem bastante coisa pra falar, eu acho que tem faixas excelentes. Muita ele também coisa. tem coisas que ficaram meio datadas de uma forma meio ruim, principalmente devido à inclinação meio slim shade que o De Leve tinha na época. Mas a gente vai estar falando disso tudo. Sim. Não, as coisas têm que ser faladas e tem que ser... Eu não julgo muito, não, sendo bem sincero. Hot take aqui, claro, tem coisas que desagradam um pouco às vezes, não envelheceram tão bem e tal, mas a gente tem que dar uma chance mesmo assim. Mas tá, não vou falar mais agora, vamos deixar pra daqui um mês. É isso aí, galera. É nóis, tamo junto aí. É isso aí, Diogo. Até a próxima. Valeu, rapaziada, valeu, Rafa. Rapaziada, valeu, Rafa. Rapaziada, valeu, Rafa. Rapaziada, valeu, Rafa.